Vivo por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así. O que eu sinto a respeito dos homens é estranho. É estranho como é frio. Ayn Rand nasceu em Pittsburgh em 1905 e faleceu em 1982 na cidade de Nova York. Foi uma escritora, dramaturga, roteirista e uma controversa filósofa dos Estados Unidos, de origem judaica russa, é mais conhecida por desenvolver um sistema filosófico chamado objetivismo. Ayn Rand também é conhecida no Brasil por escrever alguns filmes como A Vontade Dômita e Quem é J. Galt. Nascida e educada na Rússia, Rand emigrou para os Estados Unidos em 1922. Rand trabalhou como roteirista em Hollywood e teve uma peça produzida na Broadway por volta de 1935. Ela alcançou fama com seu romance De Fontaine, publicado em 1943. E em 1957, ela conseguiu o melhor destaque no seu trabalho do romance filosófico Atlas Shrugged. É estranho como eu perdi a fé. É estranho como é estranho perguntar um nome. Rand aprendeu a ler quando tinha por volta dos 6 anos, basicamente sozinha. Quando entrou para a escola, por volta dos 8 anos de idade, ela já lia e já escrevia com facilidade. Nessa época, ela achou a escola detestável. Especialmente, foi uma experiência ao ler os textos que para ela achava como água com açúcar, cheio de melosidades. Diante disso, consta que ela teria comentado que, não tendo o menor interesse em conhecer a vida real, as pessoas das histórias com qual obrigavam a ler, para ela era permitido e era possível que ela criasse novos personagens. Foi aí que iniciou sua carreira de romancista. O que eu sinto a respeito de nós é estranho. Fora da escola, um dia ela descobriu uma história de detetive. É aquela história cheia de enredo, de aventuras perigosas e arriscadas, com desafios ao raciocínio e à engenhosidade. Diante disso, foi capturada a imaginação dessa menina. Ayn Rand, pouco a pouco, foi percebendo que desejava encontrar pessoas interessantes como aquela história, que valessem a pena conhecer, como detetive da história. Por conseguinte, começou a procurar material para ler que a escola não oferecia. Esse material, para ela, devia apresentar pessoas do tipo que ela gostava de conhecer. Então ela logo descobriu que não havia tanto material disponível. Descobriu ainda algo mais importante, que ela não deveria ficar passivamente esperando os personagens que ela gostaria de conhecer. É estranho como é triste. Diante disso, Ayn Rand decidiu que seria romancista, porque descobriu que poderia criar em suas histórias pessoas e acontecimentos infinitamente mais interessantes do que aqueles que ela confrontava em sua vida diária. Estava aqui já em embrião a visão, que mais tarde por ela foi relatada, de que a função do romancista, do autor de uma obra de ficção, é recriar a realidade, como ela deveria ter sido. Ela mesma exprimiu essa ideia nessa frase: a arte é uma recriação seletiva da realidade de acordo com os juízos metafísicos de valor do artista. A finalidade da arte é concretizar a visão que o artista tem da existência. Sou uma romântica no sentido que apresenta o homem como ele deveria ser. Sou uma realista no sentido de que coloco aqui e agora neste mundo. É estranho como olhar para trás. Vivia ela com essas ideias quando eclodiu em 1917 a Revolução Russa, pegando-a com 12 anos de idade. Em regra, uma menina normal de 12 anos não teria uma visão muito clara do que estava acontecendo, mas Rand não era normal. Era uma menina que havia descoberto que admirava no ser humano a capacidade de ação e de liderança do indivíduo.
essa capacidade própria e inata. O seu potencial e a grandeza e o heroísmo estavam embutidos dentro do próprio homem. No entanto, a visão individualista que a Revolução Russa fornecia e contrapunha a massa uniforme gerou em Rand a ideia de que a Revolução Russa contrapõe a ideia de que o Estado é que deve dar às pessoas aquilo que elas precisam. Não é de surpreender que Rand e o comunismo não se dessem bem. E nem tanto porque os comunistas lhe roubaram a casa, destruíram os negócios de seu pai, mas porque o comunismo representava um ideário totalmente incompatível com aquilo que cristalizava na visão dessa menina. O que surpreende ainda a menina era o fato de que as pessoas lamentavam as dificuldades, mas quase ninguém se preocupava em discutir a ideologia que trazia aquelas dificuldades. A ideologia comunista, para a autora, para Rand, roubava o direito de definir sua própria vida e de viver para si. Procurava obrigar as pessoas a viver para os outros. Essa ideologia era voltada para destruir o indivíduo inteligente, competente, ambicioso e independente, fazendo dele refém nas mãos turbas de um animal sacrificial, cuja destruição serviria para satisfazer a inveja dos incompetentes administradores, que na visão dela eram tribalistas. Rand começou a perceber ali que o direito do indivíduo à sua própria vida e aos frutos de seu trabalho é um direito inalienável. E esse direito nenhum outro indivíduo, grupo ou classe pode violar. É estranho como é estranho esquecer o nome. Sua filosofia e sua ficção, sobretudo, enfatizam as noções de individualismo, egoísmo racional e o capitalismo. Seus romances preconizam o individualismo filosófico e o liberalismo econômico. Rand ensinava que o homem deve definir seus valores e decidir suas ações à luz da sua própria razão, e não deve ser implicado a pensar de acordo com os regimes totalitários. Ninguém tem o direito de usar a força física para tomar dos outros o que lhe é valioso e impor suas ideias sobre o outro. Sob Ayn Rand fica claro o seu desejo e o seu defender da individualidade do homem. Eu deixo aqui 3 frases que são significativas na vida da autora. A maior recompensa do ser humano é que, enquanto os animais sobrevivem ajustando-se ao meio em que vivem, o homem sobrevive ajustando-se a si próprio. A menor minoria da Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Então, você acha que o dinheiro é a raiz de todo mal? E já se perguntou qual é a raiz de todo o dinheiro? Eu amei e acho que algumas vezes